Olá, pessoal! Então, hoje eu estou aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre o nosso novo conteúdo, que será tema da nossa avaliação de aprendizagem da segunda unidade. E hoje eu vou conversar com vocês sobre as orações subordinadas adverbiais. Nós já falamos sobre as orações subordinadas substantivas, já falamos sobre as orações subordinadas adjetivas e agora chegou a última delas, que é que são as orações subordinadas adverbiais. Então, no livro de gramática de vocês, na página 49, nós temos o conteúdo todo. Nós temos ele completo sobre as orações subordinadas adverbiais. Então, o que são as orações subordinadas adverbiais? Eu vou fazer um breve resumo do que são as orações subordinadas adverbiais e nessa semana vocês farão um resumo explicativo de todo o conteúdo do livro de gramática, para depois a gente começar a estudar ele através das explicações mais profundas do conteúdo. Então hoje é só mesmo uma revisão, ou seja, uma amostra do que são as orações subordinadas adverbiais. Para na próxima semana a gente vir com a explicação minha, com uma aula online, que eu vou estar fazendo com vocês através do Google Meet, que já expliquei para vocês o aplicativo. E em seguida, nós vamos explicar o conteúdo e fazer as atividades para posteriormente fazer a avaliação de aprendizagem. Então, falando em orações subordinadas adverbiais, a gente já se lembra de uma classe gramaticais que são os advérbios. Os advérbios, eles, dentro da frase, eles exprimem algumas circunstâncias, algumas ideias. Por exemplo, o advérbio de tempo. O advérbio de tempo, eles expressam circunstâncias de tempo. O advérbio de modo, ele expressa circunstâncias de modo, de como a situação aconteceu. O advérbio de lugar, ele expressa uma situação de lugar, uma circunstância de lugar. Então, cada advérbio, ele expressa uma relação diante do contexto que ele está inserido. Então, as orações subordinadas adverbiais, elas fazem esse mesmo papel das orações dos advérbios. Então, fala assim na classificação na página 52. Então, em morfologia, que é a parte da língua portuguesa que estuda as palavras dentro das frases e as frases nas orações e nos períodos, quando estudamos os advérbios, vemos que cada um deles exprime uma circunstância. Ele exprime uma circunstância de tempo, de modo, de lugar, de intensidade, afirmação, negação e entre tantos outros, que nós já vimos isso, que é assunto do 7º ano. Uma vez que as orações subordinadas adverbiais atuam como advérbios, elas também exprimem circunstâncias diversas. Então, as orações subordinadas adverbiais, elas exprimem circunstâncias diversas. Dentro da classificação das orações subordinadas adverbiais, nós vamos ter exatamente 10 tipos. Ai, professor, quantos tipos de orações subordinadas adverbiais? Sim, são muitas, na verdade, só que são fáceis de ser compreendidas. Por que são fáceis de ser compreendidas? Por conta de que elas exprimem uma circunstância que, através da leitura do texto, da frase, e prestando atenção no contexto, nós vamos entender o que ela está se referindo, qual é a circunstância que ela está se referindo, se é de tempo, se é de modo. Então, nós vamos ter 10 tipos exatamente, que é as orações subordinadas. Circunstancial temporal, condicional, causal, consecutiva, concessiva, conformativa, comparativa, final, proporcional, modal. Então são esses 10 tipos de orações subordinadas adverbiais que nós vamos ter, que nós vamos estudar. Então, para essa aula do dia 12/8, vocês vão ler o conteúdo todo, fazer um resumo no caderno de vocês, um resumo explicativo com as partes mais importantes e com uma frase para ilustrar cada tipo de oração subordinada adverbial. Essas frases vocês podem ou criá-las, se conseguir, desde já, ou pegar do livro, ou então pegar da internet. Fique à vontade para fazer como vocês preferirem. O resumo deve ser à caneta, pode ser caneta colorida, desde que esteja com letra legível e bem organizada. E vocês também vão ouvir falar sobre as orações subordinadas adverbiais reduzidas, de particípio infinitivo e gerúndio, sobre as orações subordinadas adverbiais e o sentido, qual é o sentido que ela causa para a oração e da oração para o contexto que está inserido. E vamos falar também sobre as orações adverbiais e a expansão da informação.
Porque quando eu adiciono uma oração subordinada, seja ela substantiva, adjetiva ou adversativa, ou adverbial, desculpa, eu estou acrescentando uma informação, estou expandindo uma informação dentro do texto, deixando o texto mais claro e mais completo, na verdade. Então eu espero que vocês façam uma boa leitura. Desde já, tentem compreender o conteúdo. É um pouco extenso, só que é fácil, vocês vão sair de letra, assim como nós saímos nos outros dois tipos de orações subordinadas. E eu tenho certeza que nós conseguiremos bons resultados. Então fique com Deus, um abraço e até mais.